Galera, tudo bem com vocês? Nesta aula nós vamos conhecer um pouquinho sobre as orações coordenadas. Poned atenção a lo que dice Malfada en las tiras que te vamos a apresentar. Solo hay una palabra, pero crees que le falta algo para se compreenderla. Basta comunicar algo que quiere decir y ya ves, se trata de una palabra que expresa una proposición lógica, um enunciado com sentido. Vamos lá na próxima frase dela. No estoy despeinada, eis que mis cabellos tienen libertad de expressão. Então, esta já não é solo uma palavra. ¿Cuántas informações tiene este enunciado? Se trata de uma combinação de palavras que expressam uma ideia, um pensamento completo. La oração. Ficou bem claro aqui, né? Aqui na primeira foi só uma palavra, né? E aqui na segunda ela já colocou mais qualidades que se formou em uma oração. Que é a oração? Unidade linguística que comunica uma mensagem com um sentido completo. Pode ser uma palavra ou um conjunto de palavras com autonomia sintática. Aí aqui, ó, eu coloquei de novo elas aqui para vocês. Hasta, no estou despeinada, e es que mis cabellos tienen liberdade de expressão. Exijo que los fines de semana sean más largos. Atención, la oración tiene por lo menos um verbo. Então, veja bem, toda oração, ela tem pelo menos um verbo. Oração. Nós temos aí a oração simples e a oração composta. A oração simples, quando não se inclui nenhuma preposição ou uma oração adicional, ou seja, quando não tem nenhuma preposição ou uma oração adicional, isso é na simples. A composta, dos ou mais orações simples ou preposições unidas por um nexo. Então, ela vem de dois ou mais oração simples e as preposições unidas por um nexo. Bimembre. Aí vem aqui, sujeito, né? Todos. O predicado. Temos calor. Então, aqui, todos temos calor. Todos é o sujeito, o predicado, temos calor. Na composta, as coordenadas idiopuestas subordinadas. La oração simples. Ela se compõe, ela se constituyentes, os seus componentes. O sujeito, ele concorda sempre em número e persona, ou seja, o verbo, o sujeito, ele concorda sempre em número, né, de pessoas, e temos o predicado. Vamos lá então. No sujeito, é a parte de la oração que indica quem realiza la acción del verbo. Então, veja bem, a parte do sujeito, né, da oração, é que indica quem realiza
a ação do verbo. No predicado, es la parte de la oración que dice lo que realiza el sujeto. Ou seja, é a parte da oração que fala, né, o que o sujeito está fazendo. Então, vamos lá. El tren llegó tarde. Então, el tren é o sujeito, o predicado llegó tarde. Então, el tren é um verbo, né, que dá o sentido de ação, né, que tá aqui, ó. Então, o nosso verbo, ele tá em ação. Llegó tarde. Ele realiza, né, a ação do sujeito. Então, quem chegou tarde? Né? O trem. O trem chegou tarde. Como identificar orações simples? O subrayar el verbo e fijar que em que número e persona está ele. Então, ao destacar o verbo, você tem que chamar a atenção, né, prestar atenção em que número e pessoa está o ele. O verbo de toda a pauta para descobrir el sujeito. Então, o verbo, né, ele vai estar lá na pauta para descobrir o sujeito. Ojo, existem 2 tipos de sujeitos. Então, 2 tipos tem de sujeito. O explícito está expresso em la oración, né? Está expresso em la oración. O omitido ou elíptico. Tienes que identificá-lo a partir del verbo. Então, nesse aqui, no omitido ou elíptico, ele tem que ser identificado a partir do verbo. Aí, somente através do verbo que você vai saber se ele é elíptico ou omitido. Vamos lá. Los niños llegaram tarde. Sabes conduzir? Então, veja lá. Os meninos chegaram tarde. O sujeito é explícito. Sabes conduzir? O sujeito é omitido. Tu sabes conduzir? Ele sabe conduzir? Certo? La oración composta. Ou se constitui por 2 ou mais orações simples. Então, a oração composta, ela constitui por 2 ou mais oração. Podem ser independentes, coordenadas ou dependentes, que seriam as subordinadas que nós vamos estar falando em uma outra aula. Entre si. Hablaram toda la noche. Hablaram toda la noche. Es una oración simples. Hablaram e reíram durante toda la noche. Pero no passou nada mais. Então, aqui, ó, você viu como que é a diferença de uma oração simples, né? Para uma oração composta. Então, a oração composta, formada por 3 preposições unidas por uma conjunção. Beleza? Como identificar as orações compostas? Señala los verbos. Ana estudia em Madrid e seus padres vivem em Brasil. Então, para você conseguir identificar, você faz o quê? Sublinha os verbos. Então, aqui, ó, estudia e viven. Buscar el nexo que une las preposiciones. Ana estudia em Madrid e seus padres vivem em Brasil. Aqui, ó, a preposição. Delimitar las preposiciones que compõem la oración compuesta. Ana estuda em Madrid e seus padres vivem em Brasil. Então, aqui você está o quê? Está
enxugando as preposições que compõem a oração composta. Analisar a forma independente de cada preposição. O sujeito, Ana. O predicado, sujeito 1, Ana. O predicado 1, estudia em Madrid. Sujeito 2, que é a oração 2. Sus padres. E o predicado, viven en Brasil. Tipos de oraciones compuestas. Las oraciones compuestas pueden ser de dos tipos, coordenadas y subordinadas. Cuando dos o más oraciones se encuentran en el mismo nivel sintático, dentro de un enunciado, se denominan oração coordenadas. Então, para você identificar a oração coordenada, o que você precisa reconhecer? Quando duas ou mais orações encontram em um mesmo nível sintático, dentro de um mesmo enunciado, ela é uma oração coordenada. Tranquilo? Esperada Luiz, pero no há legado. Aqui, ó, uma ligação aqui, né? Llegó a casa e puso la televisión. Aqui outra. Estas orações se unem mediante a um nexo, que não forma parte de nenhuma ellas. Então, tanto llegó solo e foi acompanhado, ele é um nexo, porque nesse contexto ele não está ligando nenhuma a outra. Quando uma proposição desempenha uma função sintática dentro de outra, é decir, quando existe uma dependência de umas proposições respectos a outras, se denominam orações subordinadas. Nelas nós vamos estar aprofundando, né, na próxima aula. Vive aqui desde que nasceu. Preposição principal, preposição subordinada. Se me tocara la loteria, me iria a el Caribe. Proposição principal, preposição subordinada. Llena cada hueco utilizando as palavras del quadro. Então aqui, galera, eu coloquei uma atividade aqui para vocês. Aí vocês vão estar usando o, y, pero e mi. Então, o, e, pero e ni. Le envio unos mensajes a vocês. Puedes pagar el efectivo. Cantou. No tiene ganas de comer. Comes mucho. Mucha me contesta como tarjeta de crédito, bailou mucho, de salir a la calle, no engorda. A hora de la dirección del sentido estabelecendo entre elas. Aí foi uma... Vocês vão estar analisando e vai falar se ela é uma adição afirmativa, adição negativa, alternância ou oposição. Bora lá saber? Le envio unos mensajes, e pero nunca me contesta. Então, oposição. Porque olha aqui, ó, o nexo. Pero. Puedes pagar el efectivo ou com tarjeta de crédito. Alternância. Por quê? Porque deu possibilidade, né? Que ele pode pagar no dinheiro ou no cartão de crédito. Cantou e bailou mucho. Adição afirmativa, porque está falando que ele cantou e dançou muito. No tienes ganas de comer, ni de salir de la calle. Adição negativa. Por quê? Porque ele não tem, né, vontade de ter muito dinheiro
e muito menos ele não tem vontade de sair de casa. Come mucho, pero no engorda. Oposición. Por quê? Porque ele come muito, mas não engorda. Ahora que te parecen las frases de Malfada, que relación expressa. Às vezes se gana e às vezes se perde, pero sempre se aprende. Sinexo, o gana. Ele é um sinexo coordenante, pero com relação de sentido. Aí ela já fica justaposta. O pero é o nexo coordenante no valor de adição, porque aqui ele vai estar sempre adicionando, porque sempre aprende. Todos me criticam e ninguno me mantiene. Então, o I, nexo coordenante de valor de adição, né? Que aqui ele está tendo um valor de adição, que todos criticam, mas ninguém, né? A fala dela, ninguém mantiene. Coordenadas. Dos ou mais orações, preposições unidas por uma conjunção coordenante são sintaticamente independentes. Las copulativas, las preposições suman sus significados. Juan dicta e Glória escreve. Ou seja, aqui ele as preposições assumem os seus significados. Que está falando que o Juan dita e Glória escreve. Disjuntivas. Apresentam dos ou mais orações e se excluem. Vienes ou te quedas. Adversativas. La segunda preposición corrige la primera. Saul lleva las gafas, pero no se ve. Distributivas. Las dos preposiciones entram em la alternância. Ayer já sabia el sol, já se escondia. Hoje, né, eu saía durante o sol e agora ele já esconde. Explicativas. La primeira proposición aclara la segunda. Este coste es muy caro. Es decir, que puedo comprá-lo. Então, a primeira, o carro é muito caro. E na segunda, ela aclara, ela esclarece. Não es decir, é o mesmo que falar, eu não posso comprar. Então, galera, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as atividades 5 e 6 da apostila. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só me chamar e até a próxima.